Vamos voltar aqui para o nosso quintal, porque termina hoje o prazo para o presidente Lula se pronunciar sobre o projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531. Patrícia Falbusch chega agora e... Como que fica, Patrícia, se for aprovada, como é que seriam os próximos passos? O que a gente pode esperar sobre o posicionamento de Lula? Conta tudo aí, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cine. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Conto tudo sim. Vamos lá. Lula tem até, então, o prazo expira hoje para a sanção dessa proposta que aumenta o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Caso seja sancionada a proposta seja sancionada da forma como chegou para ele, 513 para 531. Ele tem ainda as opções de sancionar com vetos, e aí podem ser vetos parciais ou vetar integralmente a proposta. O que acontece se ele deixar passar hoje, se não for sancionada? Então a proposta ela volta para o Congresso Nacional e aí ela vai ser promulgada. Quem promulga é o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, que já disse que se não for sancionada, voltando para o Congresso Nacional, ele promulga sim. Agora, o que se diz nos bastidores, Cine, é o seguinte: caso Lula sancione com vetos integralmente ou parcial, o que acontece? A matéria volta também para o Congresso Nacional e aí é convocada uma sessão do Congresso, onde deputados e senadores têm que ver se vão derrubar o veto ou então manter o veto presidencial. E é aí que se diz nos bastidores? Que Lula deverá fazer isso sim, porque essa matéria, quando tramitou no Congresso, ela teve uma repercussão muito negativa junto à sociedade, à opinião pública. Então, o que se espera? Que ele sancione com vetos para que o Congresso fique aí com a responsabilidade da aprovação de uma matéria que é impopular. Cine, terminando aqui a minha participação com vocês, eu vou falar agora quais são os 9 estados que, tudo dando certo, essa lei sendo sancionada, os 9 estados que terão as suas bancadas com mais cadeiras. Os estados são esses: Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Volto com você, Cine. Muito obrigado, Patrícia. Espaço está sempre aberto. Se tiver novidade, chama a gente aqui. Ótimo trabalho para você aí em Brasília. José Maria Trindade, o que esperar da decisão do presidente Lula depois de, digamos assim, todo o desgaste que essa proposta e críticas que essa proposta sofreu enquanto era discutida? É uma indecência nessa proposta. Um projeto que foi aprovado rapidamente na Câmara, no Senado Federal, no acordo de líderes ali, de presidentes da Câmara e Senado, que aumenta o número de deputados, enquanto existem 32 projetos que tentam reduzir o número de deputados. Por quê? 513 deputados, eles é muito parlamentar e impede uma negociação. Quanto menor, é melhor a conversa, melhor a negociação. Por outro lado, os estados estão subrepresentados. São Paulo tem um limite de 70 deputados, o máximo. Teria ali 126 deputados se não houvesse essa trava constitucional, porque é proporcional ao número de habitantes, né? E existem outros estados que têm poucos habitantes e têm 8, que é o mínimo. Roraima, Rondônia não, Rondônia já tem mais de 1 milhão de habitantes, mas Amapá, que tem 750 mil habitantes. Então, veja bem, é como se Campinas tivesse 8 deputados e 3 senadores. Quer dizer, há uma subrepresentação dos estados. Isso aprofunda essa subrepresentação. Eu nem estou falando das despesas, do aumento de despesa, que é vergonhoso. Estou falando de política de representação. São Paulo tem 70 deputados, vai continuar com 70 deputados, mas só 70 de 531. Quer dizer, é uma representatividade que está diminuindo. E acho até que é contra a Constituição, porque a Constituição fala em proporcionalidade. No Senado, são 3 senadores para cada estado, independente do número de habitantes. São Paulo tem 3 e Amapá, com 750 mil habitantes, quer dizer, menor do que cidades do interior de São Paulo, tem 3 senadores. Agora, a Câmara, que é a Casa do Povo, deveria ser a representação dos habitantes. Então, veja bem, vou repetir, nem estou falando dos gastos. Haverá aumento de gastos, mas é a dificuldade política, a subrepresentatividade. Então,
Acho que esse assunto deveria ser vetado e o Congresso que trabalhe para derrubar o veto. Eu já ouvi lá que não tem força para derrubar um veto presidencial, esse assunto que eu considero indecente. Zé, e aí tem uma questão interessante, Alangani, porque se o presidente derrubar o que tudo indica que vai acontecer, vetar, na verdade, o Alcolumbre fala, então tá bom, manda aqui no peito que a gente vai promulgar. Pois é, mas vai ficar um ônus político, Evandro, para quem está apoiando esse tipo de coisa, porque a população brasileira é muito contrária ao aumento do número de parlamentares no momento em que o Brasil discute seriamente um ajuste fiscal, que a sociedade cobra isso, e de repente o Congresso vai numa direção oposta. Portanto, existe um baita risco eleitoral, um risco político para os congressistas que estão patrocinando este aumento de parlamentares escandaloso. Fala, Piper. Eu acho que, em um certo sentido, o presidente Lula, além de ser um político sagaz, experiente e tal, ele também tem lá a sua dose de sorte. Esse é mais um tema em que o Congresso deixa a bola quicando para ele. E parte dessa subida na popularidade dele, que outros levantamentos, inclusive, já começaram a perceber, deve ser esse tipo de coisa. Esse é um tema extremamente impopular. Pesquisas apontam 76% de rejeição à ampliação da Câmara. Ora, se o presidente... quer dizer, ofereceram isso de bandeja lá para o presidente Lula, falando, olha, presidente, está aqui para o senhor vetar e ficar de novo de bem aí com grande parcela da população. É óbvio que ele vai acabar vetando e, se não vetar, terá cometido um erro político que não é muito comum. Musa, remate aí. Bom, basicamente, eu acho que a gente tem que... A discussão não é se alguns estados estão desenquadrados, como de fato estão, que são números, como o próprio Zé Maria colocou. A questão é como podemos diminuir de todos. Afinal de contas, nós temos um custo por político, por renda do brasileiro, que é mais ou menos 518 vezes. A Argentina, que é o segundo lugar, por volta de 218 vezes. Ou seja, quase 3 vezes maior o custo do Brasil pela renda da população por cada político do que o segundo colocado, que é a Argentina. Então a questão é como nós podemos diminuir isso. Mas, para finalizar, tem um ponto rápido. Tem um livro que eu gosto muito, Evandro, que chama Direito, Legislação e Liberdade, que é do Hayek, em que ele trata de um conceito que chama demarquia. Basicamente, ele coloca lá que na sociedade há uma divisão entre políticos profissionais, como são esses que nós estamos falando, e uma grande parte de um eleitorado que é passivo, descompromissado e muitas vezes desinformado sobre tudo. Talvez seja isso. Aproveitando essa desinformação e essa falta de compromisso das pessoas, os políticos profissionais vão lá e tomam grande parte daquilo sem que nós percebamos.